Olá, meu nome é Juliana Bueno, curso Artes Visuais na Unesp de Bauru, e a presente pesquisa está dentro das questões que tenho investigado em iniciação científica e nos TCCs de bacharelado e licenciatura com orientação da professora doutora Joediva Monte. O trabalho é intitulado Exposições imersivas ou cenários para selfies? Bom, as exposições imersivas são um fenômeno que tem crescido cada vez mais no Brasil, com um número alto de visitantes em suas curtas durações. Dessa forma, escolhemos a exposição Frida Kahlo, uma biografia imersiva, instalada no Shopping Eldorado, em São Paulo, com duração de 3 meses. A presente pesquisa foi realizada com um estudo em loco, enquanto visitante, e o objetivo foi o de observar a interação do público com o espaço e as projeções. Ressalto aqui a importância em mencionar os valores dos ingressos comercializados, que variaram de 50 a 170 reais. A discrepância entre os valores dos ingressos é a divisão entre as entradas normais e a VIP, sendo as mais caras, pois prometiam como diferencial salas exclusivas e acesso ao sonho de Frida através de óculos de realidade aumentada. E deixo aqui uma pergunta: como é possível acessar o sonho de Frida? Chegamos na exposição, a fila estava enorme, mesmo com os ingressos comprados com horário marcado, e na validação dos mesmos já recebi a orientação que, para o controle de público, uma vez que mudasse de ambiente, não era mais possível retornar. A exposição foi composta por muitos elementos visuais que nos instigavam a fotografá-los. A cenografia como um todo é belíssima, mas o público teve a experiência através das telas de seus próprios smartphones, como é possível observar nas imagens. A preocupação por registrar todo o espaço tornou as pessoas completamente imersas em seus smartphones, mas não na exposição. Além disso, os painéis que contavam a história da artista não eram lidos. As pessoas passavam, fotografavam e seguiam o percurso da exposição. O tema da exposição é uma biografia imersiva. Quando trata-se de uma biografia, espera-se a apresentação de obras da artista, mas me deparei com projeções de imagens e vídeos que faziam referência às obras. Quando pensamos em uma reprodução da obra de arte, já enfatizamos a perda da aura, como mencionado por Walter Benjamin em seu escrito A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, pois não temos a presença do aqui e agora carregado de significados em contato com a obra real. E dessa maneira nós podemos perceber a referência, né, nessa imagem que está projetada. Então, as referências das obras, na verdade, afastam o conhecimento artístico dos visitantes, porque eles acreditam que estão atingindo o ápice da informação durante da exposição, da experiência, mas, na verdade, estão se massificando dentro de um status cultural para falar que consome arte. No fim do percurso da exposição, passamos por dois ambientes. No primeiro, a cenografia relembra os cenários por onde Frida cresceu. Ali existiam algumas mesas com giz de cera e impressões de obras da artista para colorir, como pode ser observado na primeira imagem. Depois de pintar, o público é convidado a colocar os desenhos sobre uma mesa digitalizadora que projeta o mapeamento do papel em um telão, como vemos na segunda imagem. Nesse momento, ocorre um outro empobrecimento, porque você pode desenhar, criar formas muito interessantes, mas como o papel está mapeado, nada de diferente aparecerá na projeção. Além disso, ao fundo são inseridas algumas imagens e movimentos de folhagens e cores vibrantes, como vemos na segunda imagem. Já o segundo ambiente convida a conhecer o sonho de Frida, como eu mencionei lá no início dessa apresentação, através de óculos de realidade aumentada, para quem comprou os ingressos da área VIP. Mas caso o ingresso adquirido fosse o normal, seria possível efetuar o pagamento de R$ 20. A projeção mostra os espaços por onde Frida viveu, dá a possibilidade de enxergar os pensamentos dela, e isso é um grande problema, porque mesmo que tivesse deixado tudo relatado, ainda seria impossível visualizar tudo como era visto através de seus olhos. O público leigo acha isso sensacional, mas na verdade toda essa projeção é feita pelo idealizador, pela interpretação que ele tem sobre Frida. Saí da visita completamente frustrada, assim como em outras exposições, como Imagine Picasso e Michelangelo, o mestre da Capela Sistina.
Depois de comunicar tudo isso, nós conseguimos ter uma percepção de como estão ocorrendo as exposições imersivas no Brasil, com detalhes a serem ressaltados de um empobrecimento cultural e como são uma ameaça à valorização dos museus a longo prazo. Os valores cobrados nessas exposições são de 2 a 3 vezes maiores que as entradas no Museu de Arte de São Paulo, por exemplo. E pelos dados mencionados anteriormente, a instituição cultural teve 44% menos visitantes. Isso é um indicativo que permite repensar os espaços de convivência sobre arte. No livro A Pele da Cultura, o autor Derek Kerkhove descreve que os seres humanos são viciados na luz. Afirma isso com um experimento onde tem elétrons ligados em seu corpo e uma televisão à sua frente, passando imagens diferentes. Segurando um controle de joystick, ele avalia qual imagem gosta ou não, e no final disso sai completamente frustrado por não conseguir indicar todas as imagens, mas acaba sendo surpreendido com os resultados captados pelos elétrons, porque o seu corpo respondeu a todas as imagens. A televisão fala em primeiro lugar ao corpo e não à mente. A tela de vídeo tem um impacto tão direto sobre o meu sistema nervoso e as minhas emoções e tão pouco efeito sobre a mente. Assim, o autor nos mostra o quanto o corpo fica hipnotizado com a televisão. Bill Morris a chama de mente pública. Pensando por esse lado, também bloqueia a verbalização com as mudanças muito rápidas. Como resultado, o espectador deixa de conseguir manter o ritmo e desiste de fazer classificações mentais. Descobrimos que, quando isso ocorre, o indivíduo age e reage de forma cada vez mais fisiológica, o que, por sua vez, conduz a uma redução da compreensão. O espectador torna-se, por assim dizer, vítima de uma força externa da rapidez da montagem do audiovisual, como afirma Stern. Então, todo esse conceito ligado à televisão só se ramificou sendo capaz de hipnotizar as pessoas, como vemos as projeções mapeadas e a sua junção com as exposições imersivas. Tudo isso se desdobra na ideia de dar ao público uma experiência sinestésica. A partir disso, as interferências dessas percepções podem influenciar na alienação das pessoas em relação aos conteúdos que são intrínsecos à história da arte. Segundo o relatório anual de atividades MASP do Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, no ano de 2020, o número de visitantes foi de 140.738. Já a exposição de Frida conta com mais de 250 mil visitantes em sua passagem pelo Brasil. Então, seria interessante se os museus criassem um espaço de diálogo com essas exposições, pois torna-se uma maneira de influenciar esse grupo de pessoas a frequentarem os espaços museológicos, gerando um público assíduo, né, para esses espaços, já que pagam por valores de ingressos de 2 a 3 vezes mais altos que os próprios museus. Seria interessante se os museus criassem um espaço de diálogo com essas exposições, pois torna-se uma maneira de influenciar esses grupos de pessoas a frequentarem os espaços museológicos, gerando um público assíduo para esses espaços, já que pagam por valores de ingressos 2 vezes mais altos que os dos museus. Essas exposições me levam a questionar sobre o quanto o público é atraído por ela, refletindo na alienação da cultura de massa, usando o poder da luz para hipnotizar o público. Além disso, apresentar projeções ao invés das obras reais, não estaríamos desvalorizando a produção do artista e as instituições culturais? O principal papel do museu é a continuidade da arte, e junto a essas exposições, poderiam cativar um público com relação íntima com as obras de arte, além de contribuir para o mantimento dos museus. Obrigada.